Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, na leitura do Evangelho segundo São João, o caminho da vida, quarto livro do Novo Testamento. Hoje nós faremos, no nosso vídeo de hoje, a leitura das explicações do primeiro capítulo do livro do Evangelho segundo São João, o caminho da vida. Vamos para as explicações, né? As explicações. Capítulo 1, versículos 1 a 18, né? Então, o primeiro capítulo é composto por 51 versículos, né? Foram lidos no vídeo anterior e hoje faremos a leitura das explicações, né? Então, eu li o Evangelho segundo São João, o livro do Evangelho segundo São João, o caminho da vida, explicações do primeiro capítulo, em todos os seus 51 versículos. Primeiro capítulo, versículos 1 a 18. O prólogo de João lembra a introdução do Gênesis 1 a 31, 2, 1 a 4a. No começo, antes da criação, o Filho de Deus já existia em Deus, voltado para o Pai, estava em Deus como a expressão de Deus eterna e invisível. O Filho é a imagem do Pai e o Pai se vê totalmente no Filho. Ambos num eterno diálogo e mútua comunicação. A palavra é a sabedoria de Deus vislumbrada nas maravilhas do mundo e no desenrolar da história, de modo que em todos os tempos os homens sempre tiveram e têm algum conhecimento dela. Jesus, Palavra de Deus, é a luz que ilumina a consciência de todo o homem. Mas para onde nos conduziria essa luz? A Bíblia toda afirma que Deus é amor e fidelidade. Levado pelo seu imenso amor e fiel às suas promessas, Deus quis introduzir os homens onde jamais teriam pensado, partilhar a própria vida e felicidade de Deus, e para isso a palavra se fez homem e veio à sua própria casa, neste seu mundo. A humanidade já não está condenada a caminhar cegamente, guiando-se por pequenas luzes no meio das trevas, por pequenas manifestações de Deus, mas pelo próprio Jesus, manifestação total de Deus. Com efeito, Jesus Cristo, que é a luz, Jesus Cristo, que é a luz, veio para tornar filhos de Deus todos os homens. Um só é o Filho. Porém, todos podem tornar-se bem mais do que filhos adotivos.
nasceram de Deus. Deus tinha dado uma lei por meio de Moisés, e todos os judeus achavam que essa lei era o maior presente de Deus. Na realidade, era bem mais o que Deus tinha reservado para todos, porque Jesus, o Deus Filho, o verdadeiro e total dom do Pai, é o único que pode falar de Deus Pai, porque comunica o amor e a fidelidade do Deus que dá a vida aos homens. Versículos 19 a 28. Quando João Batista começou a pregação, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. As autoridades religiosas estavam preocupadas e mandaram investigar se João pretendia ser ele o Messias. João nega ser o Messias, denuncia a culpa das autoridades e dá uma notícia inquietante: o Messias já está presente a fim de inaugurar uma nova era para o povo. Messias é o nome que os judeus davam ao Salvador esperado. Também o chamavam o profeta, e, conforme se acreditava antes de sua vinda, deveria reaparecer o profeta Elias. João Batista é a testemunha que tem como função preparar o caminho para os homens chegarem até Jesus. Ora, a testemunha deve ser sincera e não querer o lugar da pessoa que ela está testemunhando. Versículos 29 a 34. No idioma dos judeus, a mesma palavra pode significar servo e cordeiro. Jesus é o servo de Deus, anunciado pelos profetas, aquele que devia sacrificar-se pelos seus irmãos. Também é o verdadeiro cordeiro que substitui o cordeiro pascal. João Batista, chamando Jesus de cordeiro, mostra que ele é o Messias que vem tirar a humanidade da escravidão em que se encontra e conduzi-la a uma vida na liberdade. Versículos 35 a 51. João descreve os 7 dias da nova criação. No primeiro dia, João Batista afirma: no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem. Nos dias seguintes, vemos como João Batista, João, André, Simão, Filipe e Natanael descobrem a Jesus. E sempre uma testemunha que aponta Jesus para outra. Bom, é sempre uma testemunha que aponta Jesus para outra. O último dia será o casamento em Caná, onde Jesus manifestará a sua glória. O que vocês estão procurando? São estas as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho. Essa pergunta ele a faz a todos os homens. Nós queremos saber quem é Jesus. E ele nos pergunta sobre o que buscamos na vida.
Os homens que encontraram Jesus começaram a conviver com ele e no decorrer do tempo vão descobrindo que ele é o Mestre, o Messias, o Filho de Deus. O mesmo acontece conosco. Enquanto caminhamos com Cristo, vamos progredindo no conhecimento a respeito dele. João Batista era apenas testemunha de Jesus, a quem tudo se deve dirigir. João sabia disso, por isso convida seus próprios discípulos para que se dirijam a Jesus. E os dois primeiros vão buscar outros. É desse mesmo modo que nós encontramos a Jesus, porque outra pessoa nos falou dele ou nos comprometeu numa tarefa apostólica. Jesus sempre reconhece aqueles que o Pai coloca em seu caminho. Ele reconhece Natanael debaixo da figueira e também Simão, escolhido para ser a primeira pedra da igreja. Vereis o céu aberto. No sonho de Jacó, os anjos subiam e desciam por uma escada que ligava a terra ao céu. Leia Gênesis 28, 10 a 22. Doravante é Jesus, o Filho do Homem, a nova ligação entre Deus e os homens. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura das explicações do primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, o Caminho da Vida, quarto livro do Novo Testamento. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo São João. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidades, até lá.